Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Que o Espírito Santo venha nos encher, venha habitar em nós, para que possamos compreender a palavra de Deus, que possamos também ser instrumento e possamos anunciar com a nossa vida, com nossos gestos, com tudo aquilo que nós iremos passar nesse dia. Em especial as pessoas que mais necessitam nesse dia de uma palavra de Deus. E então iniciemos. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos então João capítulo 20, versículos do 11 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Maria estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize onde o puseste e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos, e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, mais uma passagem falando sobre a ressurreição de Jesus. Em que nesses próximos dias vamos estar refletindo muito sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. E aqui, em especial, cita Maria Madalena. Maria Madalena, aquela pecadora arrependida, que está indo ao encontro do Senhor para fazer os preparativos, para fazer os cuidados do corpo de Jesus, assim cumprindo os preceitos do luto da época. E ao chegar lá, ela vê que Jesus não estava, o corpo de Jesus não estava. Mas, ao não ver o corpo de Jesus, ela vê 2 anjos. Ela vê 2 anjos ali, vestidos de branco. E ela não entende o que está vendo. Ela vê aqueles 2 anjos, depois olha para fora e vê Jesus de pé. Ela não está entendendo nada, ela não está entendendo o que ela está vendo. Ela vê achando que é o jardineiro. Ela vê Jesus ressuscitado e não consegue o reconhecer. O que acontece conosco quando buscamos Jesus no lugar onde nós não esperamos. Onde nós encontramos Jesus onde não esperamos. E onde é que Jesus se deixa encontrar? Onde que ele está localizado? A partir do momento em que ele ressuscitou, ele está presente conosco. Ele está presente com cada um de nós. E somente clamando, somente nos colocando diante dele, o reconhecendo como o Mestre, como o Senhor, nós conseguiremos reconhecê-lo.
E Jesus se deixa encontrar, Ele quer que nós o reconhecemos, o encontremos em tantos lugares que muitas vezes são deixados de lado. Como Jesus fala em algumas passagens, né? Se fizerem bem a um desses pequeninos, é a mim que fizeste. Ou seja, ele fala que fizer bem àqueles que estão caídos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão distantes de Deus. Mas Jesus morreu por mim, por você e por aquele que está distante. Então Ele quer que nós vamos ao encontro desse. Por isso, sejamos anunciadores, assim como Maria foi de encontro aos discípulos e para falar que viu o Senhor ressuscitado. Assim nós devemos anunciar esse Senhor, esse Jesus ressuscitado, que Ele veio, se sacrificou para que nós todos pudéssemos ser salvos. Não somente aqueles que estão sempre na presença, mas aqueles que estão afastados. Assim como nós devemos procurá-lo onde? Nos pobres, nos que estão sofrendo. Porque Jesus pediu que nós fizéssemos isso. Ir ao encontro dos encarcerados também. Daqueles que estão lá há muito tempo, muitas vezes no hospital, precisando de uma visita. Jesus quer que nós façamos esse sinal. Ir ao encontro das pessoas e falar: o Senhor ressuscitou. O Senhor, sim, se entregou, sofreu por você, por amor, para te dar a salvação. Para me dar a salvação, Jesus se entregou, sofreu, foi crucificado, morto, mas porque Ele é Deus, Ele ressuscitou para nos mostrar que existe sim a glória, a vida eterna, a ressurreição, não somente da carne, mas do nosso espírito, que aqui é só um momento, uma passagem. Nós estamos aqui somente por um tempo, mas no momento em que tiver a nossa Páscoa, que é a nossa passagem dessa vida para a vida eterna. O que é comparado à vida eterna, esse pouco tempo que nós estamos aqui na Terra? É nada. E muitos se esforçam, dão tudo de si, todas as suas forças para acumular bens aqui na Terra, bens que não passam. Bens que acabam, bens que não trazem benefícios. Sim, trazem benefícios, alguns temporários, mas não é nada que seja eterno como estar ao encontro do Senhor. Sim, é necessário nós buscarmos muitas coisas, buscarmos coisas materiais, muitas vezes é preciso, mas não devemos nos escravizar por isso e esquecer, deixar Deus de lado. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Estarmos em oração, na presença dEle, próximo dEle. Se colocando ao ouvir, assim como Maria, ela não conheceu Jesus. Ela viu ele levantado, mas como ela procurava Jesus morto, ela não conseguia encontrar, não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas no momento que Jesus disse, Maria, quando ela ouviu a voz de Jesus falando o seu nome, ela reconheceu. Então, assim, todos nós devemos abrir o nosso coração para ouvir a voz do Pai, ouvir a voz de Jesus nos chamando pelo nome e assim realmente querer uma mudança de vida. Querer ser aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus nos pede aqui nessa terra, ser instrumentos da sua paz e condutores da tua palavra. Façamos uma oração. Que Deus nos abençoe nesse dia. Abra nossos olhos para ver Jesus onde nós devemos encontrá-lo. Sim, na palavra de Deus, na oração, mas também nos pobres, nos afastados, naqueles que estão distantes, aqueles que não sabem como te buscar, Senhor. Que nós saibamos ser construtores do teu reino, condutores da tua palavra, anunciadores, e que possamos, primeiramente, ou ao mesmo tempo também possamos nos encher de ti. Reconhecer
que és o Deus, que és nosso Mestre, e que somente em Ti nós conseguimos alcançar a paz e a esperança. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.